Olá, queridos. Deus abençoe vocês. Pastor Rômulo aqui. Estamos começando mais um podcast Homens de Valor. E hoje nós vamos ter assim uma edição especial, porque nós vamos fazer uma retrospectiva 2023. Muito legal. Vamos ver o que aconteceu nas nossas igrejas, no Ministério de Homens. Cada momento assim muito especial, a gente vai comentar um pouco a respeito deles. Muito legal. Compartilhe o link, divida esse momento com alguém que você entende que precisa ser abençoado, ok? Já voltamos, vamos à nossa vinheta. Então, pessoal, hoje nós vamos ter uma retrospectiva 2023, afinal de contas, estamos terminando o ano, né? E a gente pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Conosco aqui na mesa, queridos amigos já conhecidos, que eu acho que dispensa apresentação, nosso querido pastor Emanuel, nosso manuzinho. É isso aí. Muito bom estar aqui com vocês, relembrando tudo aquilo que passou, né? Que ano abençoado, né? Não tem como não agradecer a Deus por tudo aquilo que passou. Então, acredito que o bate-papo de hoje certamente vai ser um bate-papo que a gente vai sair daqui com nossos corações gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e, detalhe, por tudo que Ele vai fazer. Amém, né? amém. Falta um pouco cantar, né? Aquela canção. É isso aí. E com a gente também o mestre Vinícius, que foi o que gravou o primeiro podcast com a gente. É isso Vinícius aí. marcou história aqui no nosso programa. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, galera? Deus abençoe a todos. É uma alegria, né? Poder voltar aqui, estar aqui com vocês e poder fechar esse ano, né? Dizendo Ebenezer, até aqui nos ajudou o Amém. Senhor. E temos realmente experimentado milagres, temos experimentado a bondade de Deus nas nossas vidas. Amém. Bom, eu acho que nada melhor do que a gente falar de um tema assim que tem tudo a ver com o momento, que é gratidão. Né? Vamos falar sobre gratidão. Alguém disse que gratidão é a memória do coração. Gratidão é quando você se lembra de benefícios recebidos. Primeiro, que você talvez não merecesse receber, né? Segundo, porque talvez recebeu de quem não esperava receber. E terceiro, porque aquilo abençoou você, foi importante para a sua vida. Então, gratidão passa por isso. Memórias do coração. Tem um versículo, que é o Salmo 92, versos 1 e 2, que eu gosto dele e acho que merece uma atenção. Diz assim, bom é render graças ao Senhor. Quando a Bíblia diz que é bom que se faça tal coisa, na verdade a Bíblia está recomendando para fazer. Não é? Esse é bom aí se traduz dessa maneira. Faça isso. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. É o que o salmista está nos recomendando fazer. Então, gratidão. A gente entende que a gratidão traz vários benefícios para o indivíduo. Vamos falar um pouquinho sobre esses benefícios, né? Por exemplo, reconhecer Deus nas nossas conquistas, reconhecer Deus nas nossas superações. A gratidão nos faz ter esse olhar. A gente sabe, queridos, que as pessoas alcançam objetivos por várias razões. Elas alcançam objetivos pelo esforço empreendido, né? Elas alcançam objetivos por perseverança, por dedicação. Eu acho que são posturas que toda pessoa que resolve ter alcança os seus objetivos. Mas em todos eles a gente tem que reconhecer que a mão de Deus esteve conosco o tempo todo. Com certeza. Não é isso, pastor Manu? Sim. A palavra de Deus diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Então não tem por que a gente não ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito.
né? E a gratidão, é claro que a gente agradece ao Senhor, a gente reconhece que tudo que acontece é por causa dele, tudo vem dele. Então a gente precisa reconhecer isso. Então a gente vive, eu acho que era para a gente viver agradecendo, acordar e agradecer ao Senhor, né? E a questão da gratidão é você reconhecer o que aconteceu, né? E você também retribuir isso, não simplesmente reconhecer. Porque a gratidão, beleza, eu reconheço que alguém fez algo, que alguém me ajudou, que alguém me abençoou, mas é retribuir isso também. Não manifesta de forma prática esse reconhecimento. Justo. Então, assim, eu acho que quando você manifesta de uma forma prática, a Deus a gente agradece, né? Senhor, muito obrigado pela vida. Senhor, muito obrigado pelos livramentos. Senhor, muito obrigado pela porta que se abriu. E a gente vai agradecendo ao Senhor, né? Porém, quando isso acontece com uma pessoa, alguém que fez algo pra gente, eu acho que é especial demais. Até porque a pessoa, acredito que a pessoa se sente valorizada. Eu acho que isso edifica aquela pessoa também. Porque algo que alguém fez que talvez nem esperava um retorno, porém nos abençoou. E por que eu não vou lá para retribuir isso, né? Verdade. De uma forma de gratidão Verdade. a essa pessoa. Então, quando eu reconheço que alguém fez algo por mim, é importante eu ser grato, é importante eu reconhecer isso. Verdade. E às vezes as pessoas nem se lembram do que fez. Verdade. Mas a gente foi abençoado. Bom, a gente vai explorar um pouquinho mais essa deixa que o pastor Manu deu, já. Mas eu queria voltar ainda um pouco aqui com o Vinícius nesse ponto do reconhecimento de Deus. Aí eu me lembrei, Vinícius, do que diz Provérbios capítulo 2, no finalzinho lá do capítulo, em que o sábio diz assim: é muito bom para o homem trabalhar e provar ou comer do fruto do suor do seu trabalho. É muito bom. Ele diz assim, é muito bom. Ao final de um dia, de um mês, de um tempo em que você suou, se dedicou, ver a recompensa desse suor, né? Os frutos disso. Mas ele termina dizendo, melhor é reconhecer que tudo isso vem da mão de Deus. Que coisa, né, Vinícius? Com certeza. E, olha, eu acho que uma das expressões maiores sobre essa questão da gratidão a gente consegue ter quando você deixa de ter saúde. Opa! Porque quando você deixa de ter a tua saúde... eu lembro uma vez até numa pregação, né, do pastor Davi Silveira, grande amigo, um beijo, pastor Davi Silveira, ele falando sobre a questão da gratidão na hora de você urinar. Porque às vezes são pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. A gratidão pelo ordinário. Isso. Então, assim, não é a gente. Extraordinário. Não é o extraordinário. Então a gente. Quando a gente perde a nossa saúde, quando a gente perde a condição de você tomar um banho. Esses dias eu vi uma mulher falando que ela estava internada e ela estava doida para lavar o cabelo. Olha. E ela ficou vários dias sem lavar o cabelo. E depois, porque ela não podia. E quando ela conseguiu tomar um banho, lavar a cabeça, ela falou, Senhor, muito obrigado, porque eu estou conseguindo tomar um banho e lavar os meus cabelos. Sim. Então, assim, a gente acaba entrando nessa roda viva, né, do dia a dia. E a gente esquece de agradecer a Deus pelo ordinário. Irmãos, na pandemia, quantas pessoas gostariam de respirar? De poder ter oxigênio, de poder respirar e não conseguiam. Então, assim, a gente acaba esperando que uma coisa extraordinária aconteça, de que um milagre maior aconteça, de que algo sobrenatural aconteça para que haja gratidão no nosso coração. Mas Deus já tem feito todos os dias. E a oportunidade que temos até de estarmos aqui por essas portas abertas, por poder ter esse programa, por poder esse canal de falar com as pessoas, a gente já tem que ter o nosso coração grato, porque tudo isso foi Deus que nos proporcionou.
Porque se não fosse o fôlego de vida, se não fosse a saúde, se não fosse a condição de estarmos aqui hoje, nada disso aconteceria. Então, assim, o nosso coração tem que estar grato a Deus por tudo aquilo que Ele já fez. Verdade. Né? E, assim, Deus ele já tem proporcionado a nós, os seus filhos, coisas extraordinárias que a gente acaba deixando de perceber. Né? O dormir. Olha, irmãos, como é bom dormir. Oh, meu Deus. Eu sei que você está vendo uma batida aí bem pesada. Pastor, como é, né? Como é bom dormir, descansar. Como é bom você poder tomar um copo de água. Verdade. A minha mãe, ela, antes do seu falecimento, ela fazia hemodiálise. Ela não podia beber um copo de água. Ela tinha que beber a água numa quantia limitada. Sim, aquele líquido ficava retido. Isso aí. Então, irmãos, olha, são coisas extraordinárias, vou até me apropriar da sua palavra, mas que a gente precisa ter o coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. São detalhes, vezes, né? Fala. São detalhes da vida que às vezes a gente não para pensar. E quando as coisas começam a acontecer, é aí que a gente passa a valorizar. E o senhor leu o Salmo 92, não foi isso? 92. O Salmo 42 diz assim, ó: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua misericórdia. Olha que coisa gostosa. Ó, como é bom você render graças ao Senhor de manhã. E quando o dia passar, que você viveu aquele dia, às vezes coisas difíceis que aconteceram, coisas boas que aconteceram, mas chegou no final do dia, você poder levantar suas mãos e render graças ao Senhor, porque você conseguiu passar por tudo. Detalhes que muitos não valorizam, mas que a gente aprende a valorizar no decorrer da vida. Né? Então, assim, é bom render graças ao Senhor. Verdade. Bom, e como o nosso papo de hoje tem a ver com retrospectiva, né? 2023, eu acho que se a gente olhar ao longo desse ano, muitas situações foram superadas, né? E a gente, de repente, pensou que não conseguiria, que não ia conseguir, mas que Deus colocou a mão e a gente conseguiu superar, e a gente conseguiu ultrapassar, vencer. Então, reconhecer Deus, eu gosto muito dessa colocação que o Vinícius fez, reconhecer Deus nas coisas simples, reconhecer Deus nas coisas comuns, porque parece, gente, que reconhecer nas coisas mais tremendas, né, a gente até reconhece, né, isso chama mais a nossa atenção, mas reconhecer nas coisas simples, olhar para um filho e vê-lo com saúde, chegar no quarto e ver o Miguelzinho e a Manuzinha dormindo com saúde, olhar tua esposa e ver a Adriana com saúde, não é? Meu Deus. Não tem preço. Isso precisa ser motivo da nossa gratidão e da nossa manifestação de gratidão. Precisa ser motivo. Então, isso é um estímulo. Aí eu me lembro aqui de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Aí ele termina dizendo: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece Deus. Bom, esse é o primeiro ponto aqui do nosso papo. Eu posso dar um exemplo? Não, Pode. Algo que aconteceu comigo. Eu conto muita história, né, da minha vida, de quanto Deus fez na minha vida. E o Senhor estava falando isso, e tem o Colossenses, Paulo falando aos Colossenses, ele fala algo interessante que me fez lembrar. Que eu ainda muito pequeno, alguém pregou o evangelho para mim. E o tempo passou, eu cresci. Lá para os 16 anos eu me converti ao Senhor, passei a caminhar com o Senhor Jesus e meu coração passou a
transbordar de gratidão ao Senhor pela vida daquele homem que em 1987, 86, 87 pregou o evangelho para mim. E eu fui à procura desse homem, porque eu sabia que eu conhecia Jesus, porque um dia alguém pregou para mim, e esse alguém foi esse homem. Eu fui lá atrás dele, lá dentro de Nova Iguaçu, porque meu coração estava transbordando de gratidão. Eu queria olhar nos olhos dele e dizer: Valdemir, muito obrigado porque você apresentou Jesus para mim, cara. Porque eu sei da minha vida se não tivesse Jesus, pastor. Eu sei para onde eu iria. Eu sei o caminho que eu estava indo. E Nada do que você construiu hoje você teria construído. Não, com certeza. Se não fosse o Evangelho. Se não fosse o Evangelho. E eu reconheci isso. Eu falei, foi Deus na minha vida e foi através de uma pessoa. Deus usou uma pessoa para que ela pudesse falar do amor de Deus para mim, para que a minha vida fosse salva, para que a vida dos meus pais fossem salvas. Olha isso. Para que a vida dos meus irmãos pudessem ser salvas através da palavra de Jesus, que eles pudessem conhecer Jesus através da minha vida, porque eles também não conheciam. E eu passei a anunciar Jesus lá na minha casa, meus familiares, para alguns amigos meus, né? Um irmão que já conhecia Jesus através desse mesmo Valdemir, que conheceu Jesus também na mesma época que eu. Então, assim, meu coração transbordava de gratidão. Não, e isso sem contar que você, depois de tantos anos, hoje você é um pastor, e quantas pessoas têm sido abençoadas através da sua vida, de alguma maneira. Aquele irmão que falou de Jesus para você tem uma pedrinha lá. Tem uma pedrinha na coroa. Tem uma pedrinha coroa. Tem uma participação muito grande nessa sua história, né? Sim. Mas, pastor Manu, deixa eu... Deixa eu só ler o versículo. Deixa eu só ler o versículo. Que versículo lindo. Paulo, aos Colossenses, capítulo 2, verso de número 7, diz assim: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. De gratidão. Olha que lindo. Incrível essa passagem, Paulo falando àqueles homens. Transbordando De gratidão. O transbordar de gratidão é você ir além daquilo que as pessoas esperam de você. Lembra a referência? Colossenses 2, versículo número 7. É interessante que Paulo manifesta gratidão. Ele não manifesta gratidão só nos melhores momentos da sua vida. É isso aí que eu acho que também merece uma atenção. Pelo contrário, né? Na verdade... Muito pelo contrário. Às vezes, uma manifestação de gratidão precisa acontecer até mesmo nas adversidades, nas perseguições, nos problemas, nos reveses da vida, né? A gente começou enfatizando as coisas boas e tudo, né? Filhos, esposa, casamento, etc. e tal. Claro, mas a vida não é feita só disso. A gente está conversando aqui e muito provavelmente pessoas estão nos assistindo e pensando: pastor, mas esse ano de 2023 também veio pedreira, né? Veio dificuldade, ou vieram dificuldades, etc. e tal. Então, assim, é importante, a partir da perspectiva e do olhar de Paulo, entender que a gratidão também pode ser manifestada a Deus no meio das adversidades. Porque se a gente ama a Deus e a gente está caminhando ali na presença dele, as adversidades não acontecem sem propósitos de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente precisa manifestar a gratidão por aquilo que a gente nem entendeu. Com Difícil, certeza. né, gente? Com certeza. Difícil. A gente não quer aqui, filosofar, ou então elocubrar, colocar coisas assim, meio utópicas, digamos. Não. É difícil, mas, ao mesmo tempo, precisa ser assim a postura do cristão, também na perspectiva de Paulo. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Então, vamos só explorar um pouquinho essa questão da gratidão no meio da adversidade, pastor, da luta. o senhor citou Paulo, eu também gostaria de citar Tiago. Sim. O irmão de Jesus, no livro de Tiago, logo no capítulo 1, versículo Tendes 2... por motivo de grande alegria, isso aí, o passardes por várias provações. Bem lembrado.
Porque, assim, às vezes a gente só... É bom conversar com quem lê a Bíblia, né? Porque salta um texto aqui, salta um texto ali. Isso, porque às vezes a gente só olha o olhar da gratidão só pelos benefícios. Não só por aquilo que eu estou usufruindo. Mas a vida não é só flores, não é só você receber. Né? Eu costumo até falar que, assim, tem uma fase na vida que a gente só recebe, que é quando a gente nasce. Que aí você chora, alguém vai lá e te dá uma mamadeira. Te dá uma mamadeira. Você chora, vai lá, troca da fralda. É a fase do receber. Boa. Mas quando vem o amadurecimento... É a fase de... Aí é a fase da luta. Já começa quando você... A primeira experiência já é na escola. Que você tem que aprender a ler. Você tem que aprender matemática. Então você já começa... Tem que aprender a repartir. Tem que aprender a repartir. Então, assim, a vida é feita de desafios e de lutas. Viver uma luta. Verdade. Então, assim, a gente tem que ser grato a Deus. Eu entendo perfeitamente Tiago, no capítulo 2, porque, assim, o que me fez me tornar o homem que eu sou hoje, o cristão que eu sou hoje, não foram as alegrias que eu vivi. Foram as adversidades. Foram as adversidades. Porque geraram, inclusive, as adversidades que me levaram a conhecer Cristo. Olha isso. Porque se tudo tivesse dado certo na minha vida, se todos os meus planos tivessem dado certo, com certeza eu não estaria aqui, talvez eu não estaria nem vivo. Então, as dificuldades que geralmente levam ao amadurecimento, levam ao crescimento. E Tiago aqui, ele fala para a igreja que estava começando lá no primeiro século, né? Que a igreja precisava ter a alegria, por quê? Porque essa provação, ela ia gerar o amadurecimento do crente. E para ser crente verdadeiro, irmãos, só passando pela prova. E passando pela prova e dando glória a Deus, como já diz aquela canção, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Então foi bom a gente levantar esse ponto, porque com certeza muitos dos que estão nos assistindo atravessaram 2023 dizendo assim, só por Jesus mesmo, só pela graça de Jesus, né? Porque, tentando dizer, foram lutas, dificuldades, e etc. Bom, pastor Manu já adiantou, mas a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o segundo grande benefício da gratidão, que é saber ser grato a pessoas. Primeiro, gratos a Deus. Segundo, gratos a pessoas. Com certeza, ninguém chega a lugar algum sozinho. Eu acho até interessante algumas pessoas assim, como é que você se converteu? Ah, foi sozinho. Eu entrei no quarto, o Espírito Santo falou comigo, eu chorei, eu li a Bíblia, eu mesmo botei a mão na minha cabeça, eu mesmo me ajoelhei para mim mesmo, eu orei por mim mesmo. Tem uns testemunhos assim, meio, né, meio fora da curva. A gente respeita, obviamente, mas de alguma maneira, rapaz, alguma coisa deve ter acontecido, Deus colocou alguém no teu caminho, na tua vida, enfim, para que você pudesse ser abençoado. Vamos trabalhar um pouquinho isso aí, porque é importante a gente reconhecer isso, né? E o reconhecimento não ficar só no campo da introspecção, ele ser manifesto, né? Então, esse ano de 2023, vamos tentar focar um pouquinho nele, né? Teve gente que ajudou você, Manu? Ah, com certeza. Gente que você pode... Não precisa mencionar nome, caso não queira, mas, assim, você, puxa, eu sou grato a Deus por aquela pessoa, por aquele... Esse ano de 2023, várias pessoas passaram pela minha vida que me abençoaram. Não posso esquecer a minha esposa, que foi uma bênção, a maior, ao concurso, né? Minha esposa, esse ano tem me abençoado muito, conversado muito comigo, passei um período mais difícil e tal, mas Deus abençoou, passei um período desempregado e tal, aquela coisa toda.
Foram quantos meses, pastor Manuel? Foi 1 ano e pouco, Foi mais de um ano, né? 1 ano e 4 meses, 5 meses, Uau, não sei. foi mais de ou um menos. ano. Por Aí alguém diz, passou rápido. mais ou Passou menos rápido. para quem tá de fora. fora. Porque quem tá dentro é uma Uma preocupação eternidade, grande. um pai de família desempregado. Não é fácil. E ela foi ali uma alicerce para mim, me ajudando em oração, me abençoando muito. Não posso deixar de agradecer pela vida dela, né? Pela vida dos meus filhos, que foram uma fortaleza ali para mim. Então, nos momentos difíceis, eu olhava para eles, como o senhor falou, né? Olhar o Miguelzinho ali, a Manuela. Só de olhar para eles é um motivo de gratidão. Às vezes, eles não precisam falar nada, mas só deles estarem ali. Mas, além da minha família, passaram pessoas que me abençoaram. O senhor foi uma delas, que me abençoou muito, aconselhando. Esse cara é um ótimo conselheiro, né? Maravilhoso, aconselhando, me ajudando, me orientando com várias coisas. Trocando me ideias. Dando, humilde. Nada. Me dando várias ideias, assim. Cresci muito nesse... Se a gente for falar de 3 anos, beleza, mas eu vou falar desse ano aqui. Falar desse ano. Foi um ano em que parece que... Não sei se é o fato da mudança, do mistério, né? Que aí a gente se aproxima mais. E aí, cara, foi bom demais. O mistério que ele tá falando é o rodízio. É o rodízio. Aí parece que, caramba, não quero e tal, sei que. Você fica ali querendo aproveitar até o último minuto. Também tem o Renault, foi uma bênção na minha vida, seu irmão, ele foi uma bênção ali. Se hoje, graças a Deus, estou trabalhando e tudo, ele também me ajudou bastante nessa transição de carreira. Foi uma bênção ali, eu glorifico a Deus pela vida dele. E assim, se eu parar para falar aqui, a gente vai falando de pessoas que surgiram na nossa vida, pessoas que a gente não tinha nem muita familiaridade, não andava junto, não tinha intimidade, mas que Deus foi colocando para nos abençoar. E a gente não pode deixar de ser grato a essas pessoas por tudo que essas pessoas fizeram por nós. Então, essas pessoas que eu citei aqui foram pessoas que me abençoaram nesse ano de 2023. Se eu continuar aqui, tá vendo aqui um monte de gente aqui. Aí eu vou ficar aqui no podcast, aqui, só agradecendo, porque Deus é bom. E Ele tem colocado pessoas na nossa vida para nos abençoar. A gente às vezes pensa que está andando sozinho. Não, a gente não está andando sozinho, não. O Senhor, Ele tem nos sustentado. Né? Põe pessoas ali para abençoar a nossa vida. Então, que a gente jamais venha deixar de ser grato ao Senhor pelas pessoas que Ele tem colocado na nossa vida. E é interessante que são acontecimentos em áreas específicas, né, da nossa vida. Deus levanta pessoas assim, algumas na área espiritual, outras na área profissional, outras na área... várias áreas. E que você olha assim, meu Deus, Deus colocou essa pessoa no meu caminho. Sim. Né? Às vezes, numa coincidência da vida, no transporte público, enfim, são N situações que surge alguém na frente da gente, naquele momento, às vezes em forma de socorro, né? Em forma de uma palavra de estímulo, enfim. E aí, Vinícius? Lembra de alguém? Olha, se eu começar a citar nomes, vai ficar meio complicado. Porque, assim, eu me sinto, assim, muito grato, eu me sinto cuidado, né? Por Deus e por pessoas. Eu não tenho nem como ficar... Se eu citar, eu tenho muitas pessoas. Claro, minha esposa, né, tem sido bênção na minha vida, sou muito grato a Deus por ela, pelos meus filhos, né? E eu sou grato pela família que Deus me deu. Eu acabei, assim, sendo adotado por uma família, né? A família da Ruth é uma família, assim, muito acolhedora. E... É verdade, virou tua família mesmo, né? Minha família. Meus cunhados e concunhados, nós somos verdadeiros irmãos. Que legal. E assim, que cunhado não presta pra nada, mas não é bem assim, né? Por aí, mas aqui não. Eu até... Presta pra pedir grana emprestada. Mas esse cara tem. Ele pedia, quando alguém fala, tô precisando de dinheiro, ele levanta a mão dizendo, aqui, me procura aqui, eu tenho. Ai, Jesus, vou chegar nesse nível. Eu recebo.
Mas, irmãos, assim, eu sou grato, porque, assim, Deus, ele levanta pessoas, né? Ele, muitas das vezes, move no sobrenatural, mas ele levanta pessoas nesse mundo natural para nos erguer, para nos levantar, para servir de apoio, de suporte nos seus dias difíceis. E eu tenho recebido esse apoio na família, nos amigos. E, assim, em especial, assim, meus cunhados, meus concunhados, assim, a minha família, assim, é uma família que a gente tem tido uma boa relação e eles têm, assim, dado a gente apoio e suporte. E eu sou grato a Deus pelo pastor Davi Pereira, né, que nos recebeu lá no MEA. E nesse novo tempo, né, nós ficamos 26 anos em Caxias. E Caxias Raiz mesmo. Caxias Raiz. E no ano passado nós fomos morar no MEA e começamos esse trabalho no MEA com o Ministério de Homens. Então eu sou grato a Deus demais pelos homens que Deus tem levantado naquele lugar. Bom. Hoje mesmo eu falei sobre gratidão lá no grupo, porque ontem nós tivemos uma confraternização com o Ministério de Homens. E você olhar para aqueles homens, né, envolvidos com aquela situação de preparar comida, de fazer o churrasco, do futebol, de preparar uma mesa, de servir um ao outro. Então isso gera no nosso coração, assim, aquela satisfação de que você está no caminho certo. Então, assim, é gratidão a Deus e às pessoas, porque elas estão entendendo que elas têm um chamado, né? E quando você lava um prato, quando você faz uma comida, quando você faz um churrasco, quando você abraça um irmão, quando você recebe um irmão, isso tudo é chamado. Porque você tá cultuando, você está ali valorizando aquela pessoa que está chegando. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por aqueles homens do MEA, porque Deus tem abençoado aquele lugar. Eu tenho visto aqueles homens assim passando por um momento muito especial. E eu sou grato a Deus, primeiramente, por fazer parte disso. E sou grato ao pastor Davi Pereira por ter nos recebido e nos confiado essa missão. Então, assim... Você foi nomeado diácono, né, esse ano? Fui nomeado diácono. Deus que levantou honra. O Vinícius no Ministério Diaconal, está lá na Igreja do MEA. E servir com aquela turma lá do MEA tem sido, assim, bênção para a minha vida, né? Para a vida da nossa família. É um tempo de crescimento, a gente tem entendido. E temos gratidão no nosso coração. Gratidão também ao Ministério Maranata, né? Assim, eu sou muito grato a Deus. Que legal, que legal. Sou grato a Deus, assim, pela vida do pastor Paulo César Brito. Eu sou muito grato a Deus. Legal. Porque, assim... eu acho que eu vou precisar de lenço aí, o diretor. Ele tem sido uma benção na minha vida. E eu queria até que isso ficasse registrado, porque eu vim para cá e ele me recebeu, assim, de uma forma muito abençoada, muito carinhosa, né? E me ajudou muito. Deus tinha me prometido que iria levantar uma pessoa para me abençoar. E eu pude ver no pastor Paulo essa pessoa. E eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Paulo Brito, pela vida da pastora Claudete, da família. Mas, assim, o pastor Paulo, ele foi muito especial na minha vida. Eu sou grato a Deus pela vida dele. Legal. Legal. Desculpa aí, galera, pela emoção. Hoje a noite tá boa, né? Falou um pouquinho, né? Não sei se eu vou chorar, mas... Tem que chorar, não. Tem que chorar, porque se não chorar, não vale. Eu estava me lembrando, esposa, vocês falaram aí, claro, sempre. Nossas esposas que estão do nosso lado
nos nossos maiores perrengues, sufocos, oscilação de humor, de temperamentos. Eu acho que vocês vão entender o que eu vou dizer. A gente desempenha vários papéis na nossa vida. Você desempenha papel de pai, de esposo, você desempenha papel de profissional, de pastor, você desempenha papel, Vinícius, papel de engenheiro, de líder do Ministério de Homens. Tudo isso faz com que a gente tenha comportamentos, às vezes, comedidos em função desses papéis, né? Às vezes, por conta do ofício pastoral, você sabe muito bem disso, você é obrigado a se conter em alguns momentos, você não externa toda a tua indignação, você não externa totalmente o que você pensa, você tem que inteligentemente, não deixa de ser uma inteligência emocional, você precisa se preservar e precisa ter posturas mais adequadas. Mas as nossas esposas, para elas, nós somos quem somos, né? Para elas, esses filtros todos saem. Então, quando eu não estou legal, quando eu não estou nos melhores dias, quando eu estou chateado, quando alguma coisa irrita, etc., em casa você não costuma botar muito filtro. Você é quem você é. Então, vai aqui uma menção mais do que justa e honrosa para as nossas esposas. Com certeza. Né? Claro que eu estou falando aqui de comportamentos cristãos, né, gente? Ninguém está falando de exageros, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Em casa você não tem filtros, você é o Vinícius aborrecido, chateado, e enfim, o que você é. Então, nossas esposas, nossos filhos acabam sendo meio que esponjinhas quando a gente não está lá nas melhores horas. Então, vai aqui a nossa gratidão. Mas eu também quero mencionar aqui no nosso programa minha gratidão pelo povo de Praça Seca, que foi onde eu passei os últimos 3 anos, né? Que povo abençoado, que liderança abençoada, né, Manu? A gente está junto lá. Muito abençoado, que muito. Irmãos abençoados, né? Que membresia, a gente está vivendo um momento na Praça Seca difícil por conta aí dessa violência, essa coisa que está toda hora nos noticiários policiais e tal, e o povo lá no culto e comparecendo, né? As nossas lideranças, gratidão pela pastora Raquel, que tem sido uma tremenda companheira, Sancler, que pastorearam conosco aquela igreja, o pastor Emanuel, tanto que, assim, a gente está preparando aí uma surpresinha e tal, mas eu quando me refiro à Praça Seca, como pastor da igreja lá, equipe pastoral, nós somos lá uma equipe pastoral, né? Em momento algum eu me senti só no pastoreio da igreja de Praça Seca. Sempre com o pastor Emanuel junto, sempre com a pastora Raquel junto. O que vocês acham disso, daquilo outro? Pastor Osaí, sempre juntos. Então, assim, a minha gratidão também pela vida de vocês, pastor Manu. Ver a sua postura no período de desemprego, sabendo que você estava desempregado e olhando assim, meu Deus, né, sem poder fazer muito, e vendo assim a postura, o testemunho, o equilíbrio, a fidelidade, sabendo que o cinto estava apertado. E sem você saber, isso, ter convivido com você num período como esse, me abençoou, me inspirou, me ensinou, me fez ver o que é o Evangelho, a fidelidade, a resiliência nesses momentos de dificuldades, entendeu? Então a gente vai pontuando e vendo, gente, quantas pessoas Deus permitiu estarem conosco nesse tempo para nos inspirar, para nos fortalecer, né, para nos fazer ver o que é o Evangelho, né, o que é viver o Evangelho naquela determinada fase da vida. Então, eu quero mencionar isso aqui, né, mencionar os pastores da igreja, cada um deles, né, pastor Paulo Brito, óbvio, pastor Paulinho, pastora Claudete,
como essas pessoas são preciosas na nossa vida, né, Vinícius? Com certeza. Como com certeza. eles nos ensinam nas inúmeras situações que convivem e a gente vê e tal. Então, gente, é um estímulo Sim. para quem está assistindo ao programa de hoje, de você, amigo, imediatamente, não deixa passar muito tempo, ainda esse ano, né? Já estamos no finalzinho dele, mas ainda esse ano, ligue para alguém, mande um zap e manifeste essa gratidão. E diga por que você está sendo grato. Estou sendo grato por isso, por isso, por isso. De repente, nem a própria pessoa tem noção do quanto aquela palavra, aquela postura, aquela companhia, aquela presença num determinado momento fez bem para ela. De repente, nem a própria pessoa sabe disso. Porque às vezes a gente faz por fazer, porque está perto mesmo, a gente faz no próprio calor do dia a dia, a gente faz, mas você não mensura o impacto que isso teve na vida do outro. Então, eu acho que manifestar essa gratidão vai fazer muito bem para a pessoa ouvir isso, não é, Vinícius? Com Vai certeza, fazer muito pastor. bem. Então, a gente quer estimular você a fazer isso. Fala, Vinícius. O senhor até citou aí o Sancler, a Raquel, e assim, o Sancler é meu irmão mais velho, né? Olha que aturar o Sancler, não é? Não, o Sancler, irmão. É meu companheiro também. Sancler é meu irmão mais velho, cara. E assim, eu sou muito grato. Na verdade, assim, hoje eu sou engenheiro civil por estímulo dele. Olha isso. Né? Ele que ficou, cara, vai estudar, vai, a gente te dá suporte. Então, irmãos, assim, eu sou muito grato a Deus, cara, porque, assim, ele é um cara acelerado, né? Ele às vezes faz, como o senhor falou, ele nem sabe o que ele tá fazendo, mas, assim, Deus usa ele, né? Deus usa ele. E é bênção, é um cara que legal. tem sido bênção. E realmente a Pra gente quem não sabe, é teu concunhado. É meu concunhado. Olha isso. Olha só, cunhado não é parente. A gente fala que concunhado é semi-inimigo. Mas no nosso caso lá não, cara. É assim, graças a Deus a gente tem uma boa relação mesmo. E assim, é coisa de irmão mesmo. Não é só eu e o Sancler, é eu, Sancler, Davi, o Edinho. Sara, Raquel, nós somos fechamento mesmo. Eu sei. Fecha na família e mexeu com um, mexeu com todo mundo. E minha sogra também. Assim, ela consegue fazer isso, né? Se formou uma grande família, literalmente. Tanto é que meus irmãos, minha mãe, quando estava viva, nós passávamos o Natal juntos. Olha, todo mundo, aquela grande família. Todo mundo junto. E assim, irmãos, não deixa de realmente, como o pastor falou, de procurar essa pessoa. Sim. Né? Isso é muito importante. E às vezes até essa palavra que você vai trazer de gratidão para essa pessoa vai ser um estímulo para essa pessoa continuar fazendo o que ela está fazendo. Porque ela vai entender que ela está no caminho certo. Porque às vezes a pessoa, quando não recebe aquele feedback, né, aquele retorno, ela até... ela começa a achar que, de repente, o que ela está fazendo é errado. Sim. Ou não é o suficiente. Ou até, Vinícius, eu estou me lembrando aqui, até mesmo a pessoa, né, fez algum movimento na direção da sua vida que te abençoou e você nunca expressou isso, mas a pessoa está lá pensando, puxa vida, fulano nunca... Ingratidão. Nem falou nada. Isso mesmo. Fulano nunca nem... um telefonema para expressar essa gratidão, não é? Isso aí. E alguns estão distraídos mesmo, e outros são ingratos mesmo. Então, seja por um motivo ou por outro, manifeste isso aí. Essa gratidão. Vocês estão falando, as pessoas vão aparecendo, né, na nossa mente, a gente vai lembrando de um monte de gente aqui. A gente agradece pelo que as pessoas fizeram, né, concretamente, né, mas tem a questão também da oração. Gente, o que teve de gente que veio a mim num período difícil, desemprego e tal, aquela coisa toda, que veio de gente a mim falar, tô orando por você, tô torcendo por você. Pessoas que me ajudaram, me pediram, me dá o teu currículo e tal, aquela coisa, porque momento de desemprego não é fácil, né? Então, vários irmãos, e assim, vários que chegaram e falaram assim, pastor, tô orando pelo Senhor, tô orando por você. E uma palavra, né, uma palavra dessa anima o nosso coração,
Porque eu sei que tem pessoas que ajudaram diretamente, outras pessoas tentaram de algumas formas. Só que eu vi lá na igreja de Jacarepaguá isso naqueles irmãos. Tô orando por você. E uma preocupação, mas era uma preocupação mesmo, de olhar para você e falar, e aí, como é que você tá? Conseguiu alguma coisa? E não era querendo troca, não era nada, era preocupação mesmo de irmão que se preocupa com seu outro irmão. Com você. Não é porque é pastor, não, era porque era irmão que estava se preocupando. E eu não vou citar os nomes aqui, porque são muitos irmãos. Então, vocês que falaram comigo, sabem quem são. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês, que Deus continue abençoando muito. E eu lembro, ele falou do pastor Paulo, eu lembrei do pastor Paulinho, que ele me chamou um dia desse ano. Ele me chamou, teve uma conversa comigo, e ali ele me abençoou, cara, com aquela conversa. Então, assim, eu estava pensando em diversas coisas, mas esse momento foi um momento em que ele me abençoou e eu até agradeci a ele, mas como você falou, de registrar esse momento, de deixar claro que eu sou grato pela tua vida, pastor Paulinho. É verdade. Você é uma bênção na minha vida, eu glorifico a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, Verdade. a Ju, seus filhotes, Verdade. pastor Paulo, pastora Claudete, que são bênção na minha vida. Esse ano de 2023 tem sido, vocês têm sido uma bênção na minha vida. Verdade. Então, assim, eu quero deixar claro aqui, reconhecer o quanto tenho sido abençoado por essa igreja, pelos pastores dessa igreja. Você citou o pastor Paulinho aí, eu estou me lembrando, né, como a gente tem aprendido com ele. Sim. Num quesito que ele tem, que eu acho muito importante como pastor. Ele é sensível a ouvir, Sim. né, as questões, a ouvir as pessoas. Então, isso me fez também, me inspirou, Sim. me abençoou, ter a liberdade de conversar, de falar, de expor pensamentos, ideias, né? Saber que não tem ali nenhuma sei lá, analisando, ele está ouvindo com sensibilidade. Então, isso, pastor Paulinho, acho que menção muito justa. Sim. Aqui na nossa mesa. Bem, mas há um terceiro benefício da gratidão que eu queria comentar aqui com vocês. São muitos, né? Mas a gente vai ficar só em 3, e agora é o terceiro, que é o seguinte: a gratidão gera contentamento e remove as insatisfações. Então, gratidão nos faz ver Deus, gratidão nos faz ver pessoas. O Max está colocando um copo d'água aqui. Isso aí. Olha que beleza. Obrigado, Max. Que gratidão. Deus, aproveita que o meu também acabou, Max. O meu também já está no finalzinho aqui. Agradecer Minha garganta não está muito legal. Por esse copo d'água aí que o Max está colocando para gente. Mas a gratidão, em terceiro lugar, ela é uma postura que remove insatisfações e ela gera contentamento. O que é o contentamento? É ser feliz com aquilo que sou. Ser feliz com aquilo que tenho. Ser feliz com a porção que Deus tem me dado naquele tempo, para aquela finalidade. Eu não diria que isso é o mesmo que acomodação, né? Contentamento não é ficar acomodado, não é isso. Mas contentamento é olhar para o que eu tenho, olhar para o que eu sou e ser feliz com aquilo. Então, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre isso, porque tem tanta gente que só valoriza o que o outro tem, né? Só valoriza o que ainda não conseguiu. Só valoriza o que gostaria de ter, mas nunca consegue enxergar o que conquistou, o que tem, aquilo que é. Não consegue. E é uma vida, deve ser, com certeza, infeliz, não é? Porque acaba gerando murmurações, né? Uma pessoa eternamente insatisfeita ou constantemente insatisfeita, ela é uma murmuradora. Não tem como não ser. Ela manifesta a sua insatisfação. De que maneira você pode manifestar insatisfação que não seja murmurando? E geralmente, Então, até desculpa, pastor, te interromper, mas assim, essas pessoas que geralmente não têm contentamento, que são insatisfeitas, elas não conseguem nem gerir relacionamentos. Não consegue. Ela não consegue ter bons relacionamentos. Por quê? Nem duradouros. Não são relacionamentos duradouros. Por quê?
porque ela tem um vazio e tem uma necessidade tão grande de... como se fosse uma ambição para chegar a um lugar Sim. que ela não consegue construir relacionamento com quem está ao redor dela, com quem quer o bem. Porque, como o senhor falou, geralmente ela é uma pessoa murmuradora, então as pessoas acabam se afastando, porque... É como diz o outro, ela se torna tóxica. Essa é a palavra, ela se torna tóxica. Tóxica. Então, assim, é muito... É difícil você se relacionar com uma pessoa assim. Uma pessoa que você consegue perceber que ela está sempre murmurando. E geralmente isso gera até uma enfermidade para o próprio corpo. Sim. Não Porque tenha dúvida. a pessoa que não tem contentamento, ela vai sofrer um desequilíbrio emocional. Sim. E provavelmente vai gerar uma doença. O senhor está aí na psicologia, vai somatizando somatizando. Sim. E vai gerar uma enfermidade física mesmo, que pode gerar algumas enfermidades, um diabetes, um câncer, ou outras enfermidades no físico, devido à insatisfação dela e essa murmuração constante. Sim. Fala, pastor Manu. Verdade. Não, eu tô aqui pensando, quando a gente deixa de ser grato, até a gente sofre, né? Porque... Eu acho que quem mais sofre é a gente. Que eu costumo dizer, só para você continuar, que a gente é a vítima e o algoz da gente mesmo. Sim. A gente é vítima da própria postura. Sim. E eu acho que eu aprendi a ser grato ao longo da vida, né? Com os acontecimentos, com tudo. Então, como Paulo fala, né? Aprendi a ter pouco, aprendi a ter muito, então tudo posso naquele que me fortalece, parafraseando, né? E algumas pessoas, eu vou falar com essas pessoas, e eu falo, e aí, como é que você tá? Tudo bem? E algumas pessoas respondem, melhor do que mereço. E é uma verdade. E outras dizem, carregando a minha cruz até o Gólgota. É verdade. O tempo todo. Carregando a minha cruz até o Gólgota. Alguns vivem se lamentando e outros vivem reconhecendo. E quando a gente reconhece, a tendência é agradecer. E realmente eu particularmente, estou melhor do que eu mereço. Estou melhor do que eu mereço porque eu acho que cada um de nós, se a gente for parar para analisar, a gente está melhor do que a gente merece. Porque a gente conhece a nossa história, a gente conhece o que tem acontecido com a nossa vida, as dificuldades, os benefícios também. Mas quando a gente para analisar, botar na ponta do lápis, a gente reconhece que a gente está melhor do que a gente merece. Deus tem nos abençoado muito mais do que a gente merece. Deus tem feito muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E eu tenho certeza que Deus tem feito isso. Deus, na minha vida, Ele tem feito muito mais do que eu pedi a Ele, do que eu pensei, do que eu sonhei. E eu tenho que ser grato a esse Deus maravilhoso, porque eu estou muito melhor do que eu mereço. Tudo isso que tem acontecido na minha vida é graça. Amém. É graça do Senhor Jesus. Amém. Agora, só para a gente explorar um pouquinho mais essa questão, eu costumo dizer que a vida é feita de estações, né? Óbvio. A gente está agora nesse período no calorão. Né? Refrescou um pouquinho, mas previsão do tempo aí para os próximos dias é calorão. E nem verão, o verão nem chegou ainda, né? Eu já não sou muito fã desse calorão todo que está fazendo. Tem gente que gosta do frio, tem gente que gosta da primavera, tem gente que gosta do outono, época das mudas, né? Isso. E tal. Então, assim, para cada estação tem lá uma característica e tem as suas preferências, os seus gostos. Mas por mais que você tenha predileção por uma ou outra, você tem que passar pelas 4. Uhum. Todas elas são cíclicas. Elas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. E a gente precisa se adaptar. Cada vez que uma nova estação chega, a gente precisa se adaptar, né? Quando vem o calorão, menos roupa mais leve, cores mais abertas,
A gente sabe que, por exemplo, o preto esquenta mais, então no calorão já não se usa menos. Essa coisa toda, são as adaptações a cada estação. Por que eu estou falando isso? Porque acho que a vida é assim, Com certeza. é feita de estações, né? Eu não posso querer viver a estação que o Vinícius está vivendo, que o pastor Emanuel está vivendo, que eu estou vivendo. Cada um está vivendo sua própria estação da vida. Às vezes, não é aquela estação que você prefere, mais confortável, da tua preferência, mas você tem que passar por ela, porque também ela vai passar. E depois vem outra, até chegar a da sua preferência. Então, o Vinícius e pastor Emanuel, com certeza a gente está falando aqui para muita gente que está vivendo estações diferentes na vida. Seja grato a Deus pela estação de hoje. Não é da sua preferência? Você prefere mais o calor, mas você está vivendo o inverno? Seja grato por esse inverno. Se adeque a ele, né? Aprenda a louvar a Deus e a adorar a Deus nessa estação. Senão, a murmuração acaba vindo, né? Esse espaço que é a nossa alma, o nosso coração e os nossos sentimentos, também a nossa mente, se eles não forem ocupados com manifestações de louvor, de adoração, de reconhecimento e de gratidão, eles vão ser ocupados por outros sentimentos, que a gente já falou, que é o de murmuração, questionamento, por que isso? Por que eu? Por que esse problema? Por que logo agora? Por que Deus foi permitir que isso aconteça? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Isso não vai levar a lugar nenhum, não é? Então, aprenda a conviver, a gente precisa aprender a conviver com a estação do momento. Com certeza. Que Deus está permitindo que a gente viva. Nela, nós vamos colher. Às vezes é uma estação de poucos frutos, mas esses frutos estão amadurecendo. Enquanto não amadurecem, regue. Não tem o tempo de você regar? Sim. Não é? A Bíblia não fala? Tem tempo para tudo? Eclesiastes Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de colher. Então, de repente, alguns estejam vivendo um tempo de plantar. O tempo de 2023, para alguns, quem sabe, tenha sido um tempo de plantar. E é bom a gente considerar o que a gente está plantando, porque é isso que a gente vai colher. Então, algumas situações da vida, elas são fruto de colher, daquilo que a gente plantou. Na verdade, eu acho que a gente maioria... está colhendo o que plantou. E eu preciso ver. 2024 já está chegando aí, dentro de poucos dias, o que eu vou plantar para o ano que está chegando, né? O que eu plantei em 2023, o que eu preciso plantar? Eu preciso plantar alguma coisa. A Bíblia, Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, colhendo seus feixes. Então, às vezes, a semeadura é difícil, a semeadura a terra é difícil, né? Você tem que trabalhar essa terra, jogar a semente certa. E tem que esperar essa semente germinar. Tem que esperar essa semente germinar. E às vezes demora meses. Tem que regar essa semente. É todo um processo até a gente colher. Então, quem sabe, algumas pessoas que estão ouvindo a gente não colheram em 2023 aquilo que esperavam, mas vão colher em 2024, em nome de Jesus, né? O tempo da colheita pode estar mais próximo do que a gente imagina. Algumas colheitas dependem do lavrador, né? Algumas lavouras. Sim. Por exemplo, me ajuda aí, usar o equipamento certo àquele tipo de terra. Isso é com um lavrador. O adubo certo para cada planta. Isso. Certo para cada planta. A planta certa, o tipo de semente certa para cada tipo de terra. Para cada tipo de solo, isso aí. Né? Isso tudo depende do lavrador. Mas tem coisas que não dependem do lavrador. Por exemplo, o tempo. As condições do tempo influenciam, impactam na lavoura, na colheita. Às vezes,
pelas condições do tempo, você perde aquela lavoura. Né? Se chover muito, perde a lavoura. Ou frio. Ou se tiver um tempo de seca, extenso demais, perde a lavoura. Isso não depende da gente. Então, assim, tem coisas na vida que não dependem da gente. Né? Depende de fatores e até da própria vontade de Deus. E a gente precisa ter paciência com isso. Eu acho que a gente pode incentivar os nossos queridos que estão nos assistindo a colocarem isso diante de Deus. Deus, eu te louvo pela estação de hoje que eu estou vivendo. E até mesmo tirar o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender disso aqui? Né? O que isso pode gerar de amadurecimento para a minha vida? É verdade. O Evangelho faz isso com a gente. Inclusive, citando novamente Tiago, quando ele fala sobre as provações, é justamente por isso. É para você olhar para aquele limão que foi apresentado, vamos citar o ditado popular, em vez de você falar assim, não, esse limão é azedo. Eu vou fazer uma limonada. Limonada, amigo. Bota bastante gelo. Bota gelo, bota um açúcar para quem gosta e faz uma limonada. Vai ficar bom demais. Então, e como é refrescante uma limonada. Chupar o limão é mais complicado. Tem até gente que gosta. Mas a limonada bem gelada... Maravilha. É bom demais. Então, assim, é você observar para aquela situação, às vezes até no luto, é um lugar de você formar um indivíduo. Estação do luto. A estação do luto. Às vezes a pessoa fala assim, mas por que eu estou vivendo esse luto e só fica se lamentando naquele luto? Mas às vezes a permissão de Deus para aquele luto é para que haja crescimento na sua vida, na sua família. É para agregar valores. É para você entender as suas limitações. Verdade. Então, assim, é a gente tentar aprender, como o senhor falou, em cada estação da nossa vida e tirar o melhor dela. E com certeza, quando você começar a deixar de olhar só para o seu problema, para o seu umbigo, você ter uma visão mais ampla sobre a situação, com certeza você vai deixar de murmurar. E você vai ter gratidão no seu coração e vai entender que tudo é propósito de Deus. Que nada foge ao controle de Deus. Amém. Eu já vivi lutos na minha vida. Eu enterrei meu pai primeiro e depois eu tive que enterrar minha mãe. E todos os dois, assim... Ainda cedo novos, demais. Meu pai com 57 anos. Novo. Novo. 57 anos. Minha mãe com 64 anos. Nova. Então, assim, foi difícil viver o luto. Mas do meu pai eu já percebi que eu e meus irmãos nós nos unimos mais. Então, daquele limão que a vida nos proporcionou, gerou uma unidade. E com a minha mãe, eu ainda não tenho uma percepção total, mas a gente continua unido. Então foi um pouco mais fácil até passar pela situação, porque a gente tem apoio um do outro. Juntinho. Nós estamos juntos. Então a gente fecha... São quantos irmãos, Vinícius? Eu e mais 2. Somos 3. Então a gente... É fechamento. Então, assim... Então, quem está nos ouvindo e está vivendo um momento difícil... Tenha uma visão mais ampla sobre essa situação. Não fique só olhando para a situação, mas busque nessa situação aquilo que você pode tirar de melhor. Porque, com certeza, o seu desemprego gerou uma maturidade, uma dependência de Deus e uma unidade maior na sua família. Porque, às vezes, a gente, no desemprego... quando você não tem um desemprego, quando tem uma bonança, você vai sair, vai passear, vai fazer um montão de coisas. Vinícius, eu diria até que você nem ora por determinadas coisas, porque tu sabe que o dinheiro está na conta no final do mês, Isso aí. As contas estarão pagas, se você quiser ir num restaurantezinho, dá para ir. Então, assim, a verdade é essa, você nem ora. Mas no desemprego, você ora pelas coisas mais simples. Verdade. Porque elas não estão tão garantidas assim. Aí você Isso ora. é verdade. E aí o nível de dependência de Deus num tempo como esse é total. E não tem como você não se aproximar mais de Deus, não ficar mais maduro, como você está falando, mais crente. Né? É isso mesmo. É isso aí. Bom, então, a gente tem aí umas imagens para mostrar para o pessoal
que são imagens do que aconteceu no Ministério de Homens no ano de 2023. Você sabe que quando eu estava vendo, selecionando essas imagens, eu fiquei surpreso de quantas coisas boas aconteceram no Ministério de Homens em 2023. Muitas. Foram muitas fotos, dezenas e dezenas, mais de uma centena até, de eventos, de atividades, de momentos especiais que aconteceram, que nem sempre é evento, tá? Momento especial não significa necessariamente um evento no sentido de, né, de um aparato, etc. Mas é um momento em si. Nós tivemos vários em 2023 e em todas as nossas 14 igrejas. Eu vou pedir o nosso Max para começar passando aí e a gente vai comentando um pouquinho de cada igreja. Aí é a nossa Maranata do Recreio. Temos lá o Walter, o Antônio na liderança do Ministério de Homens. Tem ali o maestro Adonias na frente. Aqui está o Rogerinho orando, o Antônio ali de mãos levantadas. Nossa igreja do Recreio. Não é isso, pastor Manu? Sim, uma igreja... Tem sido uma bênção o Ministério de Homens. Sim. Ali o Zé ali em cima, ali o Zé no churrasco aí. Mais o Recreio aí, ó. É. Olha o pessoal comendo aí, não sei se é um café da ali, manhã. ó. PQD ali na cadeirinha. Churrasco. Irmãos, aonde você passar aí, vai ter uma churrasqueira perto, aí não tem jeito. Vai ter gente orando e uma churrasqueira perto. Essa aí é minha turma. Minha turma do Mé. Essa aí é minha turma do Mé, cara. Essa turma abençoada, né, que assim, tem sido bênção na nossa vida, né, o Márcio, né, Márcio Verbetti, tem assim, sido lá um companheirão. Márcio é um cara que é pau pra toda a obra. Eu quero lembrar um outro Márcio. O outro Márcio tá lá também. Ali, ó. Eu tô vendo ali. O Márcio que tá aqui na frente, com um potezinho na mão. O Márcio veio de um momento difícil, né? Todo mundo sabe, perdeu a esposinha há algum tempo atrás. Acho que o Márcio agora tá, né? Sim. Ele esteve conosco assim, lá. Volta aqui, ó. Esses dois irmãos, eles não são ainda membros da igreja. O seu Robson, né? Nessa segunda foto aqui, é o seu Robson e o André. Eles ainda não são membros da igreja, mas estão lá conosco, estão caminhando com a gente, não faltam. Seu Robson, então, só faltou uma reunião esse ano inteiro. Seu Robson qual é? O de azul? O de azul. De azul. Tá. E ele ontem, né, estava lá comigo na churrasqueira, ajudando lá no jantar da turma, no churrasco. Abraçou e foi abraçado. Pelo Ministério de Homens. Então, assim, tem uma turma que ainda nem são ainda membros da igreja, mas estão participando, estão firmes Deus lá. Deus está trabalhando, deles. Com certeza. Vamos em frente. Vila São Luís. Temos lá o Joselito na liderança do Ministério de Homens, com mais uma equipe de irmãos. A Vila São Luís também está... Tem um emprestado ali que é de lote 15. O Silas. Lote 15. Pastor Marcelo ali, ó. Estadinha. Tem até um chapelão de cowboy ali. Não sei equipe boa. Da Vila São Luís. Olha lá, pastor Marcos Rogério ali embaixo também, ó. A Vila São Luís também está fazendo um trabalho muito bacana no Ministério de Homens. Aliás, eles têm um salão lá, né, gente? Eles têm um salão de festas lá, com piscina. Mas eu tenho a quadra, Aquilo ali é maravilha demais. Aí, tá vendo aí? Repreendeu logo o espírito de inveja. Olha lá, ó. Vila São Luís no futebol. O campinho lá, ó. Né? Olha isso. Mas Vila São... No meio dos homens tem futebol, tem churrasco, tem oração, tem café da manhã, tem tudo um pouquinho. Tem homem que ri, tem homem que chora. Jacarepaguá, esse é o nosso povo lá de Praça Seca. Galera boa. Tem lá o André ali, ó. O André Bebezão, mais conhecido. André Bebezão, poxa, é o líder do Ministério de Homens de Jacarepaguá. Alexandre. Junto com o Sancler. Tem a nossa galera lá de Praça Seca. Que galera boa, né, galera muito boa. Galera de Praça Seca muito boa. Pessoal, e a galera firme ali, abençoado. Olha a Nova Iguaçu aí, ó. Eu também tô emprestado lá, Vinícius lá em Nova Iguaçu, rapaz. Tá comendo, né? Claro, comer, né, Vinícius? Isso aí
Foi o pastor que colocou pra gente fazer um concreto lá. A virar laje. Foi no dia do Legal, concreto. legal. Macarronada, né? Ministério de Isso Homens aí. apoiando. Olha. Apoiando Legal. isso aí. O pastor Nobre virando Daniel concreto não Nobre. combina, né? O pastor ele com a Nobre. mangueirinha. É isso aí. O pastor Daniel falou que ele ficou com a mangueirinha ali só com a molhando. mangueirinha, Falou: ó, mangueirinha, eu não Lauro. posso pegar peso, Não ó. pode. Não tenho condição. Não aguento uma enxada. Não, tem Não jeito. aguento uma enxada. Quase que usaram ele como enxada. O cabo da enxada. Uma Bíblia, assim, o peso da Bíblia ele não aguenta. Mas enxada não combina com A gente nada. isso é bullying hein, que a gente tá fazendo. Né? Olha Caxias aí, pessoal. Olha Caxias aí. Caxias, turma de Gente, Caxias. Caxias é uma igreja também e o trabalho de homens tem sido meio fora da curva, Isso, né? é bênção Olha lá. que galerão que nós temos na nossa igreja de Caxias. E Vinícius começou o trabalho lá, né, Vinícius? Momento já. Eu comecei não, eu entrei Deu lá no continuidade. meio lá, Deu dei continuidade. Não, continuidade. a isso verdade aí. é que estava Deu continuidade. amortecido. O Vinícius deu aquela abanada, deu aquela o negócio abanada vingou, e a Deus. Aí, coisa olha aí como pegou é que tá o negócio novamente. bonito. Né? Até que ele foi pro Meia. Olha lá o pessoal de Caxias, futebol ali também. Tem um Batman lá atrás, lá, ó, não sei cadê o nome, mas tem um Batman lá atrás. Né? E eu tô emprestado ali de novo, aí eu emprestado no... Tá em todas, a verdade é que ele custou um pouco a cortar o cordão de Caxias. eu demorei um pouquinho. Precisou uma intervenção meio... Tava lá e cá, tava lá e cá. É. Então, olha lá. O pastor Rômulo lá. Caxias. E ali, o pastor Isso Rômulo aqui emprestado foi no- também. Eu não sei se foi no pré-congresso. Foi não tô pré-congresso, lembrando, acho que foi no pré-congresso. de Pré-congresso. homens, né? Vamos em frente. Lote 15, Lote 15, turma pastores boa. Carlos Bastos, Saulo, são os pastores lá do lote É. 15. Nós temos o Tá- Ronaldo lá, que é da equipe Isso do lote aqui, 15. já essa turma aqui é de Caxias, tá? Essa segunda foto é de A galera Caxias. tá misturada, né? Tá misturada. Tá. Isso aí Tijuca. é o pessoal da Tijuca, né? Tijuca, é. Aqui são os irmãos da Tijuca. Sim. Tivemos um culto de homens aqui há algumas semanas. Na verdade, o Ministério de Homens da Tijuca reiniciou também esse ano, Sim, em 2023, sobre a liderança brilhante do Falcão. Isso aí. Barbudinho ali com o microfone, é o nosso irmão Falcão. Top. E ele reiniciou o trabalho de homens. Já tivemos café da manhã, não sei se tem a foto aí. Pode avançar, Max. Esse aí, gente, foi o nosso Dia dos Pais, lá em Xerém. Né? Essas fotos aqui lá no nosso acampamento. E aí foi a premiação do futebol. É isso mesmo? Tô Isso certo? aí, premiação do futebol Foi lá. a premiação lá do Futebol, natação. Futebol, natação, ping-pong. Ping-pong, Tá é. ali o Vinícius, filho do pastor Davi. Isso. Entregando ali a medalha. Nós tivemos... Vamos falar um pouquinho do Dia dos Pais. Foi Não sei bom. se tem o Dia dos Pais, mais foto do Dia dos Pais aí. Volta um pouquinho. Só um pouquinho, Max. Então, esse ano nós tivemos a estreia do Dia dos Pais Maranata, Isso aí. lá em Xerém. Nós tivemos praticamente 1.000 pessoas no nosso acampamento. Famílias, né? Foi um dia muito gostoso, Pastor, eu né? acho que Foi, foi teve até mais de campeonato, acho que foi teve mais de tudo. 1.000 Foi pessoas. até mais. Tinha muita gente. Uma tinha muita turma gente. lá. Teve campeonato de tudo. Teve campeonato de futebol, natação, ping-pong, Pô. vôlei. Foi gostoso né? demais. Teve As famílias ali as reunidas, famílias, fazendo foi piquenique, lindo, foi lindo. sentadinho. Eu acho que tem Foi mais bom fotos demais. aí do E não pode do Dia esquecer dos que nesse Homens. campeonato Aqui é um pouquinho mais da Maranata da Tijuca. Isso. Aí é o café da tem manhã. mais fotos de lá Né? do Dia dos Pais? Eu acho que tem. Oi? Tem mais fotos do Dia dos Pais, não? Eu acho que sim. Não, porque não pode esquecer do campeonato, cara. Que o primeiro gol do campeonato eu foi acho que sim. meu, tá? Eu fui quem é. Se não tem, Tem lá. diretor aí, ó. É isso aí. Homens, Olha. Maranata da Tijuca. Olha aí. Não, aí Ali é tá São João Homem de- Maranata São da de- Tijuca, mas na São verdade, João é o Dia de dos Meriti. É o Pais. Dia dos Pais. O Dia dos Aí Pais. o campeão ali, a igreja de São João de Meriti, aqui, levou o São João de troféu. Meriti. É, a igreja de E São o João. pessoal, Segunda foto. o pessoal disputou o campeonato assim com amor, né, rapaz? Sim. Foi assim. Um passava a bola pro outro para fazer o gol. Faz Foi aí, muito tá. Faz legal. isso. Um show de cortesia no futebol. Copacabana. Foi muito legal. Aí Esse é a o grupo de Copacabana. Nossos irmãos lá de Copacabana também estão fazendo um trabalho bacana lá em Copacabana. Vamos lá. Vamos em frente. Um pouco mais do Dia dos Pais. Isso. Pessoal de Lá em Copacabana cima. ainda aí, ó. Misturado com...
É Copacabana. É Copacabana, mas nós tivemos tem os lá, irmãos do foi um café Recreio da manhã ali. que eles promoveram. Isso aí Tá foi um certo. café da Até manhã. o Anderson que- do Jacarepaguá tá ali, ó. Isso, nós Tá fomos ali, ó. lá. Houve uma mistura. Bacana. Campo Grande. Campo Grande Big também. Field. Temos lá o Lucas. Isso, Dando aqui, ó. Lucas ali. Lucas é o comandante lá do Ministério de Homens Esse da nossa pastoreio. igreja de Campo Grande, junto com o Nelson, né? Sim, o sim. Nelson tá ali do ladinho do pastor Ari. Eu acho que é legal a gente mencionar que o Nelson foi assim o meu braço direito no trabalho de homens que, na verdade, começou lá em Campo Grande, tá, gente? Há 20 e poucos anos atrás. Começou lá em Campo Grande com um grupinho, o grupinho cresceu, e aí surgiu a ideia de fazer o congresso. Eu comecei o congresso e o Nelson foi o braço direito na implantação do trabalho de homens que começou lá em Campo Grande e no suporte do congresso de homens, que assim, logo no primeiro nós tivemos mais de 1.000 pessoas. Sim, Foi lá sim. no Meia. Então, quero mencionar o Nelson aí também, que é ajudador do Lucas no Ministério de Homens lá de Campo Grande. Pastor Rodrigo lá na meiuca da galera. Esse aí Campo foi Grande. um jantar numa churrascaria lá em Campo Grande. Rapaz, olha, foi um jantar maravilhoso. Galera é chique, né? Jantar na churrascaria. Jantar, churrascaria, foi um rodízio lá. Rodízio Opa! tinha de tudo, gente. De tudo que Essa vocês turma- possam turma não é imaginar. fraca não, né? Pô, na fraca não, pô. Queria eu. Olha lá. Churrascaria, Pipoca. pipoquinha. Tem oração, tem pipoca, tem churrasco, tem, tá vendo? Tem todos esses momentos nos nossos encontros. Isso aí é a nossa Isso aí igreja de é Irajá. Irajá. Já. Paulo Silos, que também é um cooperador, líder lá do Ministério de Homens da nossa igreja de Irajá, junto com Paulo Monteiro. Claro, o Paulo Monteiro está com 90 e poucos anos, né? Já não tem mais força, ele é mais um apoiador, assim, quase que um patrono, vamos dizer assim, desse Ministério de Homens em Irajá. Aí a gente tem Jardim Primavera, que é o Gleijalvo, figuraça, né, gente? Sim. Gleijalvo, figuraça, lá, o líder do Ministério de Homens de Jardim Primavera. Isso aí é no terreno. Eles se reúnem lá no terreno, né? já estão ocupando o terreno. Já tá ocupando. Profetizando E aí a igreja. Olha que turma bonita. Aí é casa já, né? Olha Lá o- terreno Não, que a uma gente... casa que tem na casa. Lá, O quer dizer, uma casa sorriso que de tem no alegria terreno. do pastor Sim. Maurício, né, no Sim. Ministério de Homens. Deve ter acabado de comer uma churrascada, com certeza. Ali, Ah, mó com cara certeza. de feliz Vamos ali, em ó. frente. É isso aí. Então, assim, foi um pouquinho do que aconteceu esse ano de 2023 no Ministério de Homens, que a gente quer, assim, que todos saibam, né, que Deus tem abençoado esse ministério. É um ministério que tem abençoado dezenas e dezenas e centenas de irmãos, como o Vinícius citou aí, gente até que nem membro da nossa igreja mas que estão encontrando nessas reuniões, nesses encontros, um consolo espiritual, uma palavra de ânimo, e com certeza Deus está trabalhando na vida deles, né? E nós gostaríamos de partir para o final do programa e final do ano também, desejando uma palavra de felicitações, de bênçãos para as pessoas que estão nos assistindo. Agora a gente vai falar aqui para essa câmera, né? Desejar você que está assistindo esse programa, que é o último programa de 2023, que você tenha aí, que você seja grato a Deus por esse ano que está terminando, por todos os momentos vividos, como nós falamos, difíceis, momentos contrários. Seja grato a Deus. Que você tenha um 2024 cheio da presença de Deus, você, sua família, sua casa, que você possa fazer parte, né, do Ministério de Homens, de uma das nossas igrejas nesse ano que está começando. Não é isso, gente? É isso aí. Pode ser que nesse ano de 2023 você ficou na expectativa de que algo fosse acontecer e ainda não aconteceu. Faltam alguns dias ainda para terminar o ano de 2023. Se porventura não acontecer, creia em Deus e continue confiando nele, que o ano de 2024 vai vir, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Não perca a esperança, continue firme, continue confiando, continue constante, crendo que o Senhor vai fazer algo ainda muito maior do que você esperava para o ano de 2023. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Como eu falei no início,
Ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Amém. continue confiando no Senhor. Amém? Amém. Vinícius. Irmãos, você que, como foi citado aqui, está nesse momento de tribulação, está no momento de dificuldade, momento de luta, saiba que isso vai passar, tá? Assim como eu citei Tiago, ele fala assim, tem motivo de grande alegria passardes, não ficardes. Significa que um dia essa luta, essa situação, ela vai passar. Então, assim, fica firme, como o pastor falou agora. Tenha no seu coração sempre gratidão, sabendo que nada fugiu do controle de Deus. De que se essa situação alcançou a sua casa, alcançou a sua família, foi porque assim Deus permitiu. Em muitas situações foi até nossos próprios pés que caminharam para ela. Mas existe uma solução, existe um caminho para que isso possa passar, para que isso possa mudar na sua vida. Amém. Então, assim, busca o Senhor, firme com o Senhor. E se você ainda não faz parte desse trabalho, venha estar conosco, venha caminhar com o Ministério de Homens. Eu tenho certeza que será um tempo de crescimento para a sua vida. Eu tenho certeza que será um tempo de amadurecimento para você. Amém. Você vai ser acolhido, você vai reconhecer pessoas que vão te dar suporte. Aqui no Ministério de Homens, nós entendemos que um precisa ser suporte do outro. Por quê? Porque sozinho fica muito difícil a gente conseguir vencer, mas quando a gente se une como família, como irmãos, a gente consegue vencer de uma forma mais fácil. Amém. Então, venha caminhar conosco, tá? E que Deus abençoe, que você tenha um próximo ano abençoadíssimo na presença do Senhor, que 2024 seja um ano de conquista, um ano de vitória para a sua vida, um ano de transformação na vida da sua família, e que o Senhor possa reavivar o teu coração em nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria só, antes da gente finalizar, registrar aqui também a nossa gratidão por todos os líderes do Ministério de Homens da nossa igreja. Pastor. Todos eles, gente que tem se empenhado, que tem dado o máximo de si, né, para que esse ministério abençoe pessoas. Então, nosso louvor a Deus e nossa gratidão por esses irmãos. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, Amém. o nosso Pai, e as bênçãos do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e toda a sua casa, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe, Deus meus abençoe. Em nome irmãos. de Jesus. Um abraço. Um abração. E até 2024. Feliz ano novo. Deus abençoe.